Pois é, nessa semana as coisas melhoraram. Melhoraram porque há um certo otimismo a respeito das tarifas. Eu sei que é até um pouco repetitivo falar sobre isso de novo, mas o fato é que o mercado é meio monotemático, como você já deve ter percebido. Nessa semana, o que contribuiu para esse ambiente de um certo otimismo foi o fato de que vários rumores saíram a respeito de um possível acordo entre China e Estados Unidos. O próprio Trump deu essa notícia, entre aspas, dizendo que alguma coisa muito grande ia acontecer e dizendo que as tarifas seriam reduzidas substancialmente, mas que não seriam zero. A China negou veementemente que houvesse alguma negociação e, inclusive, disse que o governo americano está tentando criar um otimismo e enganando o público. Palavras realmente duras que, na verdade, fazem parte aí da quebra de diálogo entre a China e os Estados Unidos. Eu acredito que o que está de fato acontecendo é que o governo Trump está tentando, de todas as formas, trazer os chineses para a conversa, para a negociação. Os chineses, por enquanto, não querem fazer isso e não pretendem fazer até que os Estados Unidos reduzam as tarifas, talvez substancialmente, eu diria que alguma coisa próximo ao que está sendo aplicado para outros países. De outro modo, eu acho muito difícil que haja negociação. O chinês está realmente fincando ali sua posição e dificilmente vai negociar a menos que os Estados Unidos reduzam substancialmente as tarifas. Se disse ao longo da semana, inclusive, que haveria talvez um plano unilateral dos Estados Unidos de redução de tarifas para distensionar o ambiente. Se isso de fato vai acontecer ou não, não dá para dizer, é tudo especulação. Mas o mercado comprou essa ideia, tanto assim que melhorou, tanto o Nasdaq, S&P e aqui também o Ibovespa. No geral, eu acredito que também que esse ambiente de bom humor tem a ver com o fato de que os resultados divulgados pelas empresas, com pouquíssimas exceções, têm sido positivos. E isso tem contribuído para o mercado subir um pouco. Todos estão fazendo as contas de múltiplos de EV e EBITDA, PI e assim por diante, e estão chegando à conclusão de que o mercado talvez esteja barato. A grande preocupação é que olhar para os resultados é olhar pelo retrovisor. Nós temos que olhar para frente. Para frente, o ambiente é bem mais desafiador, com as tarifas entrando em vigor, e é importante que se diga, ainda que as tarifas tenham ido e voltado, exceto para a China, a realidade é que a tarifa média nos Estados Unidos passou de cerca de 2,5% para 10%, excluindo a China da conta. O que já é um aumento substancial e já tem implicações importantes para as empresas e para os consumidores, especialmente os consumidores americanos. Os consumidores americanos, aliás, estão dando respostas na popularidade do Trump, que, aliás, até nas pesquisas da Fox News está indo muito mal, tanto em popularidade quanto em aprovação da condução da economia, assim por diante. O Trump, inclusive, chegou a dizer que a pessoa responsável pelas pesquisas da Fox News deveria ser demitida. Isso ainda não aconteceu, mas mostra como o ambiente está. E se a Fox News, que é bastante alinhada com o discurso presidencial, está mostrando aí dados negativos, imagina os outros institutos e sempre existe a pesquisa do lado A, a pesquisa do lado B e a realidade. A realidade normalmente é uma coisa no meio termo, mas digamos que a pesquisa da Fox News mostra que as coisas não estão fáceis para o Trump. No mercado brasileiro, nós vimos aí o mercado subir e há realmente um ambiente de um certo otimismo no Brasil. Primeiro, a pauta fiscal que era muito forte no final do ano passado e que estava atrapalhando muito o mercado, saiu um pouco do noticiário e agora entraram também os resultados das empresas e algumas empresas ainda tiveram algumas notícias positivas e idiosincráticas, como por exemplo a JBS, que obteve a licença da SEC, que é o equivalente à CVM nos Estados Unidos,
para dupla listagem nos Estados Unidos. Isso é bastante positivo, inclusive com a notícia a ação subiu cerca de 10% na semana. Além disso, nós temos visto aí o governo que tem feito um discurso mais moderado no que diz respeito às questões econômicas e também a essa guerra comercial que está impactando aí bastante o mercado internacional. O Brasil pretende manter a neutralidade, o que é bastante positivo, uma vez que não tem nada a ganhar nessa guerra entre China e Estados Unidos. Aliás, muito pelo contrário, já está ganhando enquanto as coisas estão tensionadas, porque a China tem, inclusive, buscado parceiros em várias áreas, como milho, soja e também na questão de aviação, em que pediu para as empresas chinesas cancelarem os pedidos da Boeing e, pelo menos para jatos regionais, isso pode ser positivo para a Embraer. Além disso, nós temos visto a continuidade do show de horror e da desinformação no caso do Banco Master. Eu tenho acompanhado bastante as taxas do Banco Master, dos CDBs do Banco Master nas plataformas de investimento e tem muitos investidores desesperados buscando aí sair desses CDBs. Muitos deles, inclusive, investidores que estão cobertos pelo limite do fundo garantidor, ou seja, que não teriam nenhum motivo para se preocupar. A realidade é aquela que eu venho repetindo aqui nas redes sociais e tudo mais. Não há motivo para pânico, o sistema brasileiro tem o FGC, as operações do Banco Master continuam sendo cobertas pelo FGC, como quando foram contratadas, e não há motivo para desespero. No geral, a economia brasileira não está ruim, o que atrapalha um pouco, e aliás até o Banco Central falou sobre isso nessa semana, é o fato de que tem alguma desaceleração na economia, nada desesperador, tem já alguma desaceleração, isso inclusive é motivo para o Banco Central talvez pensar ali no final do ano em cortar juros, e também há a possibilidade aí de queda da inflação. O grande problema da economia brasileira no momento é a inflação. O fiscal segue sendo um problema, mas isso, ao que tudo indica, não vai se resolver nesse governo. Inclusive, a Simone Tebet disse nessa semana que não é conveniente alterar o arcabouço fiscal nesse governo e que qualquer alteração teria que ser feita em 2026. A grande preocupação do governo são os precatórios, que, aliás, pressionam o orçamento e, se alguma coisa mudar, vai ser, como disse, em 2026. Outra coisa interessante foi que a Magazine Luiza captou quase R$ 1 bilhão em recursos, com carência, prazo bastante alongado para pagar e taxa praticamente zero, o que também é bastante positivo para a empresa. O varejo, aliás, brasileiro, tem motivos para melhorar. Algumas empresas até melhoraram, mas o mau humor externo não tem contribuído muito. Nessa semana também teve a divulgação dos resultados da Vale e o resultado caiu cerca de 17%. Isso é bastante normal e até esperado diante aí do que aconteceu com os preços do minério de ferro. A empresa vem cortando custos e isso até contribui, mas ainda não foi suficiente. De qualquer maneira, as ações estão em nível bastante depreciado recentemente e é um dos casos que eu tenho acompanhado de perto, especialmente se de fato sair em algum momento do tempo um acordo entre Estados Unidos e China, em um acordo, digamos assim, definitivo, que melhore as coisas de maneira definitiva e faça, no final, com que tanto a economia americana quanto chinesa operem na normalidade. E, além disso, pode até ser que antes desse acordo sair, saia algum pacote na China para estimular a economia chinesa, o que também traria bastante alívio para as commodities em geral e particularmente para a Vale, para o setor e para os setores aí da economia chinesa que dependem também da Vale e de outras empresas de commodities. Então é isso e até semana que vem.